Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, mais um vídeo com cerveja aqui. Hoje eu vou responder a dúvida do Vinícius Pandolfo sobre a utilização de maltes escuros aí. A gente vai ter um momento de reflexão aqui, vocês já vão entender por quê. Vamos lá. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo bom. Conversando com um cervejeiro experiente, o mesmo me informou que nem adianta eu usar outros tipos de maltes especiais na minha receita se eu for colocar um com maior EBC. EBC, para quem não sabe, é uma medida de cor aí da cerveja, então é um malte mais escuro. Pois ele vai apagar os outros e eu só estarei gastando mais grana. E agora? Boa, Vinícius. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Seguinte, resumindo aqui, para quem de repente não pegou, o cervejeiro mais experiente aí falou para o Vinícius, se é isso realmente que ele entendeu, que se ele for utilizar alguns maltes especiais no grist ali para compor a receita dele, o malte mais escuro vai apagar o provavelmente sabor, aroma do malte que não é tão escuro, então não adianta usar vários maltes especiais se for utilizar um mais escuro, um malte torrado, vamos dizer assim. Então o malte mais escuro apaga os outros, utilizaria só um. Esse seria o raciocínio. E aí eu também já lanço a bola para vocês pensarem um pouquinho se vocês acham que realmente isso é um fator a se pensar, se realmente faz sentido isso. Se a gente tiver um malte mais escuro, os outros maltes especiais, que também tem torras ali não tão acentuadas, vão desaparecer na nossa receita. O que vocês acham? Pensando um pouquinho, a gente vai discutir sobre isso e eu já alerto também para um outro fato, que eu nunca gosto muito de falar sobre como que se faz. Isso tem que ser feito assim, isso se faz dessa forma ou não se faz dessa forma, isso pode fazer, isso não pode fazer. Embora eu esteja aqui diariamente, sempre tirando uma dúvida, ajudando vocês a entender mais sobre o processo de produção, para conseguir fazer uma cerveja melhor, eu sempre gosto de deixar, às vezes, aquela pulguinha atrás na orelha, ou simplesmente, às vezes, fazer com que o cervejeiro tire as suas próprias conclusões. Muitas das dúvidas eu trato, explico o fundamento e falo, testa, faz você e vê o que você percebe. Nesse caso, basicamente essa seria uma resposta muito boa. Faz com e faz sem ver se tem diferença. Isso vai fazer com que você tenha a sua percepção. Não que um cervejeiro experiente falou que é A ou que é B. Então eu não gosto muito. Sempre quando ocorre esse tipo de coisa, eu me lembro da época do ginásio, não sei se tem alguns de vocês que vão lembrar, professor de física ou de matemática tinha aquele problema para resolver. Então ele dava aquele problema, óbvio, na física e na matemática a resposta é uma só, é um número, certo? E aí você vai lá, faz seu cálculo, às vezes um cálculo totalmente diferente, maior do que o que era previsto, não utilizou a fórmula que era específica, às vezes você vai mais para a lógica do que para aquela aula que o professor ensinou, e você chega no resultado e é o mesmo. Então o professor que vai corrigir o seu exercício, ele vai ver que você não fez o que ele pediu, ou seja, não trabalhou da forma que ele ensinou na aula, não fez daquela forma. Só que a resposta está certa, então como é preciso, é exato, não tem como o professor falou, você errou. Ele vai de repente dizer, tá certa a resposta, mas você não fez assim como deveria ser. Então na cerveja é muito parecido, por mais que você não tenha nada de exato às vezes, mas o que acontece? Você às vezes faz de uma forma diferente, mas chega num resultado que fica bom. Então eu não posso falar para você que está errado, que não pode fazer assim. Pode, se você faz, fica bom, tá ok. Tá? Então eu gosto, antes aí de responder essa questão, gosto de deixar isso claro, que eu gosto que vocês testem, que vocês tenham as suas próprias conclusões. Mas agora vamos pensar um pouquinho sobre o que esse cervejeiro caseiro falou para o Vinícius, mais experiente aí, ou o que de repente o Vinícius interpretou do que ele falou. Pode ser que de repente também não tenha falado exatamente isso, porque sim, de fato, os maltes mais torrados vão ter um sabor mais presente e ele pode mascarar outros. Se você utilizar dois maltes, um malte mais escuro, principalmente malte black, malte de chocolate, que são torrados mesmo, vai puxar aquele sabor e aquele aroma de café, de cacau, mais pronunciado que os outros. Isso com certeza. Vai apagar totalmente? Isso eu diria que não, tá? E principalmente ter esse raciocínio de que utilizar outro malte, se você estiver utilizando um malte escuro, não faz sentido eu jogar dinheiro no lixo. Não, tá? Não é, porque na verdade, primeiro que todo malte vai agregar cor para nossa cerveja. Então, geralmente malte especial a gente está falando de cor e de sabor, tá? Quando a gente fala dos açúcares, a fonte de açúcar, o extrato vem do malte base. A gente está falando aqui só de malte especial. Então, o malte especial vai basicamente trazer cor e sabor. Então, todo malte especial que tem um processo de torra ali, independente se é maior ou menor, ele vai contribuir com o corpo da cerveja, tá?
Então, o malte black contribui muito mais do que um Caramonique, mas o Caramonique também tem a sua contribuição, inclusive a gente consegue calcular, tá? Por exemplo, no programa cervejeiro eu ensino como que se faz para calcular a unidade de medida de cor para cada malte, de acordo com a composição que você tem, você consegue calcular o MCU, que chama, de toda a cerveja, com base em todos os maltes, e assim você consegue fazer por uma relação ali qual que seria o SRM, né, a medida de cor da sua cerveja. No software você vai colocar o grist de maltes, ele automaticamente calcula isso e ele te dá uma estimativa de SRM. É mais ou menos isso que funciona. Então, cada malte tem sim a sua contribuição. Basta, se você tem aí um software, por exemplo, se você tirar os maltes especiais que não são os mais escuros, você vai ver que a sua cerveja não vai ficar tão escura. Tá? E no sabor é a mesma coisa. Um malte que, por exemplo, traz uma característica de pão, de biscoito, que geralmente é um malte que é mais claro, né? Se você estiver trazendo um outro aí que é um pouco mais escuro. Se você tirar ele da receita, usar só o outro, você vai perceber que essa característica não vai aparecer. Que, por exemplo, um malte black não vai ter esse tipo de característica. Então, se você bota um pouquinho de malte black, você traz cor, traz talvez um pouco do sabor e o aroma ali do torrado, mas se você tem uma carga de malte biscoito ali, por exemplo, também vai ter esse biscoito, pão torrado, vai aparecer também. Então, realmente é uma coisa bem complexa, essas nuances de aroma e de sabor também, tá? Não só a cor é fato que todos têm uma contribuição, o sabor também, o aroma também, tá? Para muita gente talvez não perceba. E claro, se você estiver fazendo uma stout, você vai utilizar alguns outros maltes especiais e com certeza o sabor predominante vai ser de café, né, do malte torrado. Então talvez para quem não tem a análise sensorial ali bem apurada, não vai perceber outras nuances de outros maltes e pode interpretar que está gastando. Mas se a gente fosse levar ao pé da letra esse raciocínio, por isso que eu não acredito muito que tenha sido exatamente com essas palavras, que essa tinha sido o pensamento. E é isso que eu quero desmistificar e tirar de vocês esse pensamento de que, de repente, pode estar perdendo dinheiro se estiver utilizando 2 ou 3 maltes especiais diferentes. Porque nesse raciocínio, a gente sempre vai ter um malte mais escuro que o outro. Concorda? Vai, né? Então, se você achar que o malte mais escuro acaba com o malte mais claro, a gente vai sempre falar em utilizar 2 maltes, um malte base e um malte especial. A gente não vai utilizar vários. Por exemplo, eu tenho uma receita de uma Session Pale Ale que eu utilizo 1% de malte black, para deixar ela laranjada, entendeu? Então todo o malte especial que eu utilizo para trazer o sabor e aroma também, e também trabalhar com a cor, não faria sentido eu utilizar, porque eu estou utilizando o malte black. Não, eu estou colocando 1% ali de malte black só para mudar um pouquinho de cor, para ter um ajuste de cor. E não é, na verdade, nem trabalha tanto com gosto, porque é muito pouco, e a gente não tem aroma de café, não tem nada, mas ele mexe um pouquinho com a cor. Então quer dizer que eu não poderia usar os outros? Não. Então realmente não faz sentido nenhum a gente acreditar que um malte mais escuro vai mascarar completamente os outros. O malte mais escuro, sim, ele tem um sabor e aroma mais predominante, a cor também é mais intensa do que os outros, mas não quer dizer que não vale a pena, que você não deva usar e que esteja jogando dinheiro fora. Essa é a minha opinião. Agora, como eu falei no começo, na introdução aqui, se você tem dúvida, faz uma receita com malte especial e malte mais escuros, faz outro só com mais escuro, coloca as duas para cruzar e vê se você percebe a diferença. Assim você mesmo vai perceber se é igual ou se é diferente. Eu acredito que vai ser diferente, mas fica aqui a dica, principalmente para vocês não acreditarem em tudo que de repente vocês ouvem quando está falando aí de cervejeiros mais experientes, principalmente cervejeiros que já fazem há mais tempo, não quer dizer que eles são melhores ou piores, às vezes as conclusões pode fazer a gente interpretar algumas questões aí que pode deixar a gente um pouco confuso, faz sentido, mas sempre bom testar para daí sim conseguir tirar suas próprias conclusões, ok? Espero que tenha gostado da dica de hoje, amanhã a gente está de volta, um grande abraço, tchau, tchau!